Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Oliveira, eu tenho 35 anos e eu vim contar um pouco do meu relato de gravidez, né? Para as mamães aqui que tá querendo engravidar, que tem uma certa dificuldade, tentante, né? Igual eu fui. E eu quero mostrar para você, gente, que para Deus nada é impossível. A última palavra é dele, não do homem, né? Então, gente, eu sempre tive, assim, aos 22 anos eu comecei a ter problema de saúde, pressão alta, outros probleminhas que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? É, no ano de 2013, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é meu esposo, o pai do meu filho, e a gente começou a ter um relacionamento sério, e depois de 3, 4 anos a gente, né, tava tentando engravidar. É, assim, eu já tive outros relacionamentos, né? Eu já namorei outras vezes, então, na minha cabeça, assim, eu não poderia engravidar, porque eu nunca conseguia. Ele, assim, ele disse que não, né? Que nunca tentou e que era, assim, a primeira vez, né? Que ele tava tentando ter um filho. E, gente, a gente tentava e nada. Quando foi, antes da pandemia, se eu não me engano, a pandemia começou, gente, em 2018, 19, não me lembro. Depois de tantos anos, a gente pensou, né? Por que não? A gente não consegue ter filho, vamos procurar, né, um médico. Eu sempre tive ovário policístico, né? E antes de engravidar, eu descobri um mioma. Então, toda vez que eu procurava um médico, ginecologista, ele falava pra mim que eu não teria chance de engravidar, né? Que era só com tratamento. Aí, no posto de saúde aqui da minha cidade, né, em Belo Horizonte, eu consegui encaminhamento para um hospital especialista, né, em fertilização. E aí eu comecei, eu e ele começou, a gente fez, né, um acompanhamento, não chegou a fazer um acompanhamento, a gente chegou a fazer uma consulta, nessa consulta a médica conversou com a gente e pediu exames, tá. Meu exame até então, na época, tava super bem. Eu tinha mesmo, era ovário policístico, né? Então já era uma dificuldade grande, né? Pra quem tem aí, gente, é difícil, sabe como é que é. E ele fez um exame de espermograma. Nesse exame de espermograma dele, veio o resultado que os espermas dele era pouco por cento, sabe? Uns vinham deformados, outros vinham sem cabeça, outros vinham sem rabo. E aí a gente começou, né? A gente fez os exames. E aí ela falou assim, olha, vamos conversar um tratamento, vamos passar um remédio e tal. Tá, gente, a gente tava com resultados todos em mãos pra começar, né, fazer o tratamento, começou a pandemia. Automaticamente parou tudo, a gente não podia sair de casa, a gente não podia fazer mais nada. E aí, quando a pandemia acabou, né, eu liguei pra lá e perguntei se essa vaga que a gente conseguiu, a gente tinha chance, né, de continuar o tratamento. Aí eles falaram que não, que tinha que começar tudo de novo e que a especialista não estava lá mais. Então, assim, a gente tinha que ir no posto de novo, a gente tinha que começar tudo do zero, né? E aí, gente, todo especialista que eu ia virava pra mim e falava assim: você não consegue engravidar naturalmente. Você só vai conseguir engravidar um dia, quem sabe, com tratamento. Então, assim, eu sempre saía chorando. Eu pagava consulta, gente. Eu marcava praticamente todo mês uma consulta no posto pra escutar a mesma coisa. Quando foi no ano. Aí eu esqueci, né? Não importei mais. Não,
na minha cabeça já não tava, não ia conseguir mais. Gente, se você escutar um barulho aqui no fundo, é a máquina minha que tá lavando roupa. Então, assim, gente, quando foi no ano. Aí eu desisti, entendeu? Eu falei assim, eu vou desistir, porque Deus me deu essa glória de conseguir um tratamento e eu não consegui, né, dar continuidade. E aí a gente desistiu e tal, a gente ficava assim, meio que não queria ficar mais junto, era muita pressão, as familiares assim, vocês não vão ter filhos, tal, mais da parte dele, sabe? E assim, aí eu ficava muito chateada, entendeu? Porque, poxa, eu falava assim, nossa, eu não posso ter filho e tal. E aí, quando a gente já tava num término mesmo, assim, praticamente terminados já, né? A minha menstruação era sempre assim, vinha, não vinha. Vinha 4 meses, parava 8 meses, né? Aí, uma certa vez, a menstruação atrasou 7 dias. Eu trabalhava, né? Aí eu fui numa farmácia do lado do meu serviço. E assim, gente, é Deus, tá? É Deus, porque na minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça que eu estaria grávida um dia. Eu sempre falava assim, eu não posso ter filhos. Nessa época, eu cismava que eu tava alguma coisa acontecendo com o meu corpo e comigo, na minha mente. E eu, assim, do nada, eu falei, acho que eu tô grávida. Nunca passou pela minha cabeça. E aí, 7 dias de menstruação atrasada, dia de costume, então não importava. Não, gente, eu falo que eu não sei o que deu em mim, mas na verdade é Deus que tocou no meu coração e falou comigo assim, vai na farmácia e compra um teste, né? E aí eu fui, né, na farmácia, conversei com a moça atendente, aí eu comentei com ela meu caso e tal. Ela falou pra mim assim, faz um teste, descargo de consciência tal. E aí, assim, eu falei, eu expliquei pra ela, eu falei assim, não sei se eu faço, porque eu já fiz milhões de testes, então eu já tô saturada, sabe? De sempre dar negativo e eu sofrer, né? Muito. E aí, ela falou, tá, falei, vou comprar. E nesse dia, eu e o pai dele tinha terminado. E aí, eu fui numa segunda-feira, na terça-feira de manhã, eu fui no banheiro, mas assim, super desligada. Eu falei, não vou engravidar nunca. Fui. E aí eu fiz o teste. Deu aquele teste que encaixa assim, sabe? Não é aquele automático que aparece, não, é de 2 estrelas mesmo. No que eu, né, fiz o xixi da manhã, o tempo que eu fui colocar, encaixar a capinha, deu 2 listrinhas. Mas assim, na minha cabeça, eu não acreditava. Porque as pessoas falavam assim, eu vi muitos vídeos, né? Falando assim, quem tem ovário policístico pode ser que dá um falso positivo, por causa dos hormônios. Eu fiz 3 testes, fui pro posto de saúde, fiz outro. No outro dia, aí no mesmo dia, fiz o de sangue. E aí, quando foi de tarde, saiu pra mim o resultado, gente, e deu positivo. Gente, então assim, hoje meu milagre tem 2 anos e 5 meses. Eu sou, assim, uma mãe muito abençoada. E eu penso assim, que nada pra Deus é impossível, sabe? Deus sabe de todas as coisas na hora certa. E eu e o pai dele hoje estamos juntos há 12 anos. Então, assim, tem tantos, né? Que pensam em ter filhos e a medicina fala que não. Não desista, tá, gente? Porque o meu milagre tá aí hoje. Graças a Deus, tá?